E aí, você sabe o que é o contrato? Quais são os mais fortes? Tem um contrato ruim? Fica no vídeo até o final que vou te explicar tudo. Os contratos só podem ser usados entre demônios e humanos. Os contratos de Chainsaw Man é algo totalmente sério. Eles não são igual àquela morena que te fala que te ama e em seguida você já sabe. Os contratos, por natureza, são uma sincronia entre humanos e demônios. Quando um demônio acaba oferecendo um contrato com um humano e esse humano acaba aceitando, nenhum deles pode voltar atrás no acordo. O único demônio e humano que conseguiram desfazer o contrato foi o demônio da raposa com o Aki. Tirando esse requisito, é praticamente impossível voltar atrás com o acordo. E como é feito o contrato? Ao sacrificar algo que o demônio ache valioso, e praticamente vai causar um custo bizarro para o humano, como um olho, um braço ou uma perna, algo que cause sofrimento ou qualquer tipo de dor. Ao fazer isso, o humano consegue utilizar a habilidade desse demônio. Mas ainda assim, existe um contrato que só tem benefício. O contrato de se inscrever nesse canal. Ao se inscrever nesse canal, o Resort Nerd te dá conteúdo sobre animes todas as quinta-feiras. Então, não se esquece de se inscrever no canal e obrigado de coração. Então, vamos continuar com o vídeo. Posso sacrificar mais de uma pessoa no contrato? A resposta é sim. O contrato também pode ser feito na mão de terceiros, bem parecido com aqueles rituais de filmes de terror. Isso é mostrado quando Papai Noel oferece Denji mais algumas crianças para poder ir para o inferno e fazer o acordo com o demônio das trevas. Algo interessante é que os humanos também conseguem falar com seus demônios que estão com o acordo feito. Aki e Himeno acabam mostrando isso no mangá. Um exemplo, quando Himeno fala para a mão fantasma fazer o que ela está pedindo. Os caçadores de demônios são bem reservados. Eles não falam os demônios que eles estão com contrato, pois dizem que assim seus oponentes não conseguem identificar seus pontos fracos. Mostra-se também que no mangá, os caçadores de demônios são os únicos que podem legalmente fazer contratos. E quais são os contratos do anime de Chainsaw Man? Bom, temos uma variedade de contratos diferentes, mas vou estar falando mais dos contratos que foram mais destacados na obra no momento. Lembrando que no momento que esse vídeo foi feito, ainda não acabou Chainsaw Man. Então, pode acabar aparecendo mais contratos com o decorrer do tempo. Vou estar falando de uma lista de demônios e humanos que usam esses contratos. Número 1. Demônio Motosserra. Pessoas com contrato. Denji. O contrato foi simples. O preço desse contrato era que Denji pudesse viver sua vida feliz e realizando seus sonhos. Chainsaw Man, ou melhor dizendo, Pochita, acaba se transformando em seu coração e transformando o protagonista em um híbrido. Número 2. Demônio Garra. Pessoas com contrato. Kishibe. O preço por esse contrato é desconhecido no momento e as habilidades provavelmente devem ser soltar garras gigantes. Número 3. Demônio do Controle. Pessoas com contrato. Presidente do Japão. O preço desse contrato é que o indivíduo trabalhe para o Japão no governo. O poder dele é controlar os outros. Qualquer dano que o demônio do controle sofrer acaba sendo transmitido para o país. Exemplo: se o demônio sofrer um ataque, uma cidade acaba tendo uma certa região com várias doenças. Número 4. Demônio da Maldição. Pessoas com contrato. Aki e Papai Noel. Primeiro, vou falar de Aki. Em troca da maior parte de sua própria vida, se Aki causar 3 cortes em algum oponente, o demônio da maldição vem e joga uma maldição nesse oponente, que acaba levando à morte. Segundo, com o mesmo contrato, Papai Noel. Em troca das sensações de seu corpo, como por exemplo o toque de seus dedos, o demônio da maldição ataca quando o alvo é perfurado com um prego 4 vezes. Número 5. Darkness Devil, ou Demônio das Trevas. Pessoas com contrato. Papai Noel. Em troca de levar o corpo de Denji para o inferno, o Demônio das Trevas deu um pedaço dele para Papai Noel, fazendo assim quando Papai Noel está no escuro, ganhando poderes aumentados. É como se o usuário virasse um Super Saiyajin quando está em algum lugar escuro. Quando a pessoa com contrato está no escuro, ela acaba ganhando aumento de força, aumento de velocidade e aumento de sabedoria e regeneração também. Número 6. Do Devil, ou Demônio Boneca. Pessoas com contrato. Papai Noel. O preço que se paga para esse contrato é desconhecido, mas sua habilidade é realmente overpower. Esse contrato dá ao usuário poderes para transformar os outros em bonecas humanoides. Mas não é só isso, você também pode controlar essas bonecas e também fazer elas fazerem contratos com outros demônios. Número 7. Demônio Raposa. Pessoas com contrato.
Bom, nesse requisito tem vários personagens com esse demônio, como Hiruzaku, Nomu, Nakamura e muitos outros caçadores, mas vou estar falando apenas de um usuário muito querido sobre Chainsaw Man, que é o Aki. O Aki consegue invocar a cabeça desse demônio ao dar uma pequena parte de seu corpo para essa raposa comer. O Aki é um dos poucos usuários que pode controlar a cabeça desse demônio. É mostrado no mangá que apenas pessoas bonitas conseguem controlar a cabeça do demônio. O demônio da raposa tem muitos contratos com os caçadores de demônios do serviço público, e o preço do contrato dele também não muda muito de pessoas para pessoas. É a mesma coisa de sempre. O humano tem que dar uma pequena parte de seu corpo para invocar alguma parte do demônio raposa. Número 8. Demônio do futuro. Pessoas com contrato. Apenas Aki. O demônio do futuro pede para entrar dentro do olho direito de Aki. Aki aceita fazendo o contrato com esse demônio. O demônio do futuro dá a habilidade para Aki de ver o futuro 15 segundos adiantado. Essa habilidade mostra sendo bem útil na batalha dele contra a Raze. Número 9. Demônio fantasma. Pessoas com contrato. Himeno. Himeno, ao fazer o contrato com o demônio fantasma, dá seu olho direito em troca de poder usar a mão do fantasma desse demônio. É um poder onde o inimigo não consegue ver essa mão, pois era invisível. Um poder, na minha opinião, bem apelativo. A pessoa também pode usar o poder total, que você pode dar o seu corpo todo e o demônio fantasma aparece por inteiro para tentar matar seu inimigo, que aí eu já não acho tão vantajoso. Número 10. Demônio arma ou demônio pistola. Pessoas com contrato. Sawatari e o presidente dos Estados Unidos. Em troca da circulação de armas de todo Yakuza, Sawatari consegue fazer várias armas naturalmente, mas o preço do contrato é diferente para o presidente dos Estados Unidos. Em troca de 1 ano de vida de cada cidadão americano, o demônio da arma tentaria eliminar Makima. Número 11. Demônio Inferno. Pessoas com contrato. Papai Noel e Esquadrão Anti-Makima. A habilidade desse demônio é levar todo mundo pro inferno. Em troca de uma das bonecas perfeitas de Papai Noel e 3 crianças, o demônio do inferno leva todo mundo do shopping para o inferno em um capítulo do mangá. E também teve o Esquadrão Anti-Makima. Em troca da vida inteira do esquadrão, o demônio do inferno tentaria eliminar Makima. Número 12. Demônio da Justiça. Pessoas com contrato. Presidente da classe Eiyoko. Vou começar pelo presidente de classe, lembrando que as habilidades desse demônio é bem aleatórias e estranhas. Vai ser meio complicado de explicar esse aqui, mas enfim, vamos lá. A habilidade desse demônio é totalmente focado com o senso de justiça. Quanto maior o seu senso de justiça, maior o seu poder. Um exemplo disso é se Kira tivesse o contrato com o demônio da justiça, ele provavelmente seria uma Madara por causa de seu enorme senso de justiça. Isso é mostrado com o presidente de classe que queria saber como descobrir um final maravilhoso com seu professor, e ela descobre que é matando uma pessoa da sua escola. Esse senso de justiça acaba virando em poder, fazendo a presidente virar uma criatura grotesca. Outra pessoa que utiliza esse poder é a Yuko. Yuko afirma que o senso de justiça dela transforma isso em poder, fazendo ela conseguir ler a mente de outras pessoas. E também não é comentado qual é o custo dela, fazendo ela conseguir ler a mente de outras pessoas. Número 13. Demônio Faca. Pessoas com contrato. Kishibe. A habilidade desse demônio provavelmente é criar facas ou lançar facas, como o nome já está dizendo. Não é falado também o preço que Kishibe paga por esse contrato. Número 14. Demônio Louva-a-Deus. Pessoas com contrato. Alguns dos caçadores de demônios de Makima. Alguns dos personagens no decorrer do anime utilizam essa habilidade. O preço do contrato acaba sendo desconhecido. A habilidade desse contrato faz o humano poder invocar partes afiadas gigantes de um louva-a-Deus, podendo fazer cortes rápidos e precisos. Número 15. Demônio Mofo. Pessoas com contrato. Kato e Tanabe. Oferecendo um pouco de sangue, a pessoa que tem um contrato consegue fazer o mofo entrar dentro do corpo da pessoa. Por exemplo, jogando o mofo no pulmão do inimigo, fazendo ele, mas parece que esse poder é temporariamente curto. Número 16. Demônio da Agulha. Pessoas com contrato. Kishibe. O preço desse contrato é desconhecido. O poder não é demonstrado no mangá até agora no momento, mas provavelmente deve dar habilidade ao usuário de criar e lançar agulhas demoníacas. Número 17. Demônio Polvo. Pessoas com contrato. Hirofumi.
Por um preço desconhecido, a pessoa que tiver feito o contrato com o demônio polvo pode criar tentáculos demoníacos, tanto para ataque quanto para defesa, e também consegue lançar uma nuvem de tinta sobre sua defesa. Número 18, demônio punição. Pessoas com contrato. Yutaro, Kurose e Michiko. Não se sabe muito sobre esse demônio, nem o preço a se pagar, mas dá para perceber que ele é muito poderoso. Parece que o contrato dele tem que ser algo coletivo, um sacrifício com bastante pessoas. Assim, você consegue invocar o próprio demônio da punição, fazendo ele lutar com quem você quiser. Isso é mostrado quando Makima acaba invocando ele para derrotar o demônio pistola. Número 19, demônio da pele. Pessoas com contrato. Joey, Aldo e seu irmão. O preço desse contrato também é desconhecido. O ser humano que fez o contrato com esse demônio consegue ter a habilidade de se transformar em qualquer cadáver que ele tenha tocado. Número 20, demônio serpente. Pessoas com contrato. Sawatari. O humano que tem um contrato com o demônio serpente pode oferecer uma de suas unhas para o demônio comer. Feito isso, a pessoa pode invocar o demônio serpente para atacar o seu oponente. Número 21, demônio pedra. Pessoas com contrato. Kusakabe. Por um preço desconhecido novamente, a pessoa que tiver o contrato com esse demônio pode fazer seu inimigo virar uma estátua de pedra, mas ele só pode usar essa habilidade se estiver dentro de um tipo de desenho circular. Número 22, demônio de guerra. Pessoas com contrato. Asa. Ao oferecer seu corpo para ser tomado por o demônio da guerra, Asa consegue reviver, mas sempre que faz isso, renasce mais egoísta. Número 23, demônio zumbi. Pessoas com contrato. Vários da Yakuza. O preço é desconhecido, mas não parece ser muito bom, porque a equipe toda acaba virando zumbi, e não acho que isso é muito vantajoso. Ah, não esquece de se inscrever no canal, por favor, isso me ajuda muito, para que eu consiga bater a meta de 1000 inscritos. Comenta aí embaixo qual contrato você faria. Bom, esses são todos os contratos do anime, e caso eu tenha esquecido de algum, comenta aí embaixo também. Eu vou ficando por aqui, e fui!